A acusação dizia de que Forquilha teria recebido 219 milhões de meticais para frustrar a luta pela reposição da verdade eleitoral e desmobilizar as manifestações lideradas por Venâncio Mondlane. Segundo Nuvunga, o dinheiro seria público e viria de pessoas do partido, e assim sendo, o objetivo da queixa era desencadear investigações e recuperar o dinheiro, o dito dinheiro que foi entregue. Então, tivemos outro momento, a admissão de Forquilha. Março de 2026, portanto, dia 10 de março de 2026, o semanário Evidência revelou que Forquilha admitiu numa reunião na sede da CAD ter recebido 219 milhões. Justino Mondlane, membro da CAD, confirmou que o presidente Albino Forquilha apareceu a dizer que tinha recebido exatamente os 219 milhões de meticais, mas que do nada sumiram. Alega-se também que o valor seria repartido entre 7 partidos da Frente Ampla da Oposição. Então, temos neste momento, esse é o primeiro processo. Temos o segundo processo, já levantado pelo Forquilha, processo por difamação contra Adriano Nuvunga. O Podemos processou Nuvunga por calúnia e difamação. Julgamento inicial na 4ª sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Resultado: a sessão suspensa após a defesa do Nuvunga apresentar questões técnicas sobre irregularidades na instrução. A juíza, neste caso a Shaurina Gaspar, remeteu o processo ao Tribunal Superior de Recurso para decidir sobre a validade da queixa. E o advogado de Forquilha classificou a suspensão como manobras dilatórias. Qual é a situação atual, abril de 2026? Julgamento suspenso. Aguarda pronúncia do Tribunal Superior de Recurso e pode levar meses para regressar ao Tribunal Distrital. Temos o Gabinete de Combate à Corrupção ainda não anunciou conclusão sobre a denúncia original contra Forquilha. A posição do Forquilha, antes da admissão do CAD, negou publicamente ter recebido suborno para incentivar deputados do Podemos a tomar posse. Em resumo, há 2 processos distintos. A queixa do CDD, no Gabinete de Combate à Corrupção, contra Forquilha, por corrupção, ainda sem desfecho público. O segundo processo, o julgamento por difamação, motivo, neste caso, movido por Forquilha. Eu acho que as autoridades judiciais, elas devem pôr termo a esse processo. Porque caso continuar assim nessa suspensão, poderá de alguma forma descredibilizar as próximas eleições. É preciso que este caso seja uma vez por todas esclarecido. Porque até hoje, com o aparecimento desses novos dados, sobretudo, foi público essa questão do Mondlane, numa televisão, apareceu a poder dizer isso. E também esse jornal, o Semanário, igualmente apareceu a dizer isto. Tendo em conta que há novos dados que estão a aparecer, o Gabinete de Combate à Corrupção já deveria estar a seguir, ou se está numa fase, não sei lá, de segredo, mas eu acho que, se na altura provavelmente pode ter se arquivado o processo, mas não significou isso a extinção. Estando agora a aparecer novos dados sobre o mesmo processo, já era momento do Gabinete de Combate à Corrupção a poder ir atrás do jornal do Semanário para poder saber efetivamente a tal admissão, ir atrás do Mondlane para poder buscar mais dados sobre esse pronunciamento que ele deu, de que efetivamente ele recebeu, e procurar resolver este caso antes das próximas eleições. Porque essa acusação é grave no concernente à legitimidade do processo eleitoral. Então, é preciso coisa. Essa é uma sugestão, é um pedido, primeiro, ao Gabinete de Combate à Corrupção, para que vá atrás desse processo nos termos dos novos dados, novos pronunciamentos que estão a aparecer agora, depois da queixa do Forquilha. Aliás, do Forquilha, não, do Nuvunga. Então, Nuvunga meteu uma queixa, ficou algum tempo e agora estão a aparecer essas informações.
Então, a partir dessas informações, o Gabinete de Combate à Corrupção já deve ir atrás dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, deputado Luxanga, como é que olha para a legitimidade das últimas eleições presidenciais mencionadas pelo professor Panga? Ele diz que afeta a legitimidade. Acredita que com esta confissão de Forquilha, no entanto, que nega a origem e a razão do recebimento deste valor, as eleições estão de fato comprometidas quanto à legitimidade? Estão, sim. Nós podemos provar isso através dos editais e da sacanagem que sofremos, por exemplo, da presidente da Comissão Provincial de Comissão de Eleições da cidade de Matola e a diretora do STAI, que é a atual diretora do gabinete do governador, reteram credenciais dos nossos membros para não se fazerem presente em tempo útil nas mesas e para permitirem isso. E há pessoas do Podemos que foram encontradas filmadas até a encherem as urnas. Sabemos que aquele resultado do Podemos não é resultado proveniente das verdadeiras eleições. Há uma questão aqui que o doutor Pangaia não esclareceu bem. Depois do doutor Nunga apresentar a queixa e pedir a intervenção para esclarecimento do assunto, porque entendia ele que o dinheiro que está a dar falta nos hospitais e nas escolas, esse dinheiro estava a ser desviado de qualquer sítio. O Forquilha entendeu ir meter queixa contra o Dr. Nuvunga. Na altura, o Dr. Nuvunga dizia que já não se recordava das pessoas que o contactaram, mas as pessoas existem. Quando o Forquilha insiste, é quando aparece o Justino Mondlane. O Justino Mondlane a dizer sim, houve isto, e o Dr. Forquilha disse que há dois empresários, que eu não vou citar os nomes aqui, que um deles já faleceu, que era vendedor de carros aqui na cidade de Maputo. O outro era dono de empresa de construção civil, que foram ter com eles. E esses dois empresários foram deputados e membros do Comitê Central do Partido do Frelimo. Ele disse isso. Eu tenho essa gravação até em casa, guardada, no outro telefone onde eu guardo minhas coisas. Fazer o seguinte, já há novos dados. Está aqui o Justino Mondlane. Apesar do falecimento do outro empresário, se calhar lá dentro da empresa dele pode haver alguém que sabe de alguma coisa desta natureza, porque esse empresário até no passado já se beneficiou de isenções de viaturas à custa do MDM. Então, eu acho que há condições, efetivamente, para o processo andar. Lamentavelmente, o jogo dos nossos tribunais, porque há muita gente presa, não se dá muita prioridade a processos sem réus presos. Dá-se mais prioridade a processos de réus presos. Eu tenho alguém que já morreu, um jornalista, que eu processei há mais de 10 anos. Naquele ano do início de funções do News, processei um jornalista que andou-me a difamar, a dizer que eu estive em reunião com o falecido Lulu, o falecido Agostinho Murial, a planificar assaltar a cidade. Nessa altura que estava dizendo, as pessoas tinham falecido. Burro que era o gajo. O Vicente Lula, até o funeral dele, foi aquele zagueiro. Os jornalistas estiveram lá. Ele nem tinha isso em consciência. Porque depois de alguns copos de tonto, o gajo começava a escrever o que vinha na cabeça. Mas pelo menos ficou um que escreveu isso. Está na CTA agora. Já o localizei. E o tribunal dizia que não estava a localizar. Mas a pessoa anda aqui. Depois ficou outro, que até quando entende tem jornal. E depois voltei a meter um outro processo contra um outro jornalista que também me difamou. Os processos estão no Tribunal de Campo. Minha advogada era a doutora Alice. Agora foi mudada, a advogada doutora Alice faleceu, indiquei outro advogado. Porque já estavam tendo dificuldade de notificar a doutora Alice Mabote. Quem que não sabe que a Alice Mabote morreu aqui? Um juiz com juízo. Então, estas manobras dilatórias são próprias de algumas pessoas de má fé que marcham os tribunais ou têm dificuldades de comunicação. O que eu quero insistir é que o advogado do senhor Forquilha, sei que ainda está interessado no julgamento do processo de difamação e calúnia, tem de pedir a celeridade processual para ver se o Tribunal de Recurso despacha cedo o processo para voltar. O doutor Nuvunga, sei que ainda está interessado na explicação, que pegue as gravações que o senhor Justino Mondlane faz e indica nomes
e vai apresentar no Gabinete de Combate à Corrupção, como quem diz, matéria de início está aqui, aquelas pessoas que eu estava a falar deles, estão aqui. E depois vamos ver o que é que vai acontecer. Porque eu conheço muita coisa aqui neste país. Há processos que foram julgados há mais de 20 anos. E as pessoas foram condenadas, mas estão a passear aqui. Alguns foram condenados, depois foram à Inglaterra, foram estudar, voltaram, ficaram governadores, depois ficaram ministros, depois ficaram primeiros ministros, agora estão deputados, estão sentados ali na Assembleia. Mas são esses que comeram dinheiro da educação das primeiras salas de aula no governo de João Quixá. E eu conheço pessoas neste país que tomaram posse às 6h30, que é para a doutora Rupia não despegar, porque já tinha metido mandatos de captura quando os procuradores tinham esse poder, quando ela chefiava o gabinete de combate à corrupção. E depois acabou desgraçada, só agora é que se viu que ela tinha qualidades para chegar no Tribunal Supremo. Quer dizer, contar histórias deste país em matéria de justiça é querer. São episódios que nós podemos levar uma semana inteira, eu a contar aqui, sem nenhum de vocês interferir. Portanto, nós precisamos, efetivamente, que os assuntos, quando comecem, sejam encerrados e que se diga com clareza qual é o destino que estes processos vão ser dados, incluindo os meus processos, onde eu sou processado, as pessoas que eu estou a demandá-los e os outros estão a ser demandados por outras entidades. Porque, efetivamente, o que vem na cabeça da maior parte dos moçambicanos é que o processo eleitoral vai voltar a dar a mesma coisa. Portanto, neste momento, há pessoas que estão a preparar e esmerir para afiar os seus instrumentos de combate em caso de se repetir aquilo que aconteceu nas eleições passadas. Isso não vai ajudar o país. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Caríssimo Mulungu, enquanto não há desfecho destes processos todos, já mencionados, que reformas na fiscalização do financiamento político é que este caso obriga? Bem, este caso não está muito ligado à questão do financiamento político, porque estamos perante uma situação em que, de facto, parece ter havido suborno ou um ato de corrupção. Então, isto não está ligado. O financiamento tem um rastreio, porque tem métodos legais e este valor teria sido feito, de facto, através de transações bancárias. E as transações bancárias deixam os seus sinais e seriam estes sinais que o próprio tribunal iria usar como matéria para poder julgar o caso. Mas, neste caso, fala-se, de facto, de um dinheiro, os famosos sacos azuis ou as pastas. Então, quando é assim, é muito difícil o próprio tribunal conseguir o rastreio deste valor. É verdade que, em algum momento, poderá, através de compras, no tempo em que supostamente se diz que recebeu o Sr. Forquilha este valor, ou os outros 6 partidos, poderão rastrear o que se comprou, se as coisas que foram adquiridas estavam ao nível daquilo que eram as suas contas bancárias, a proveniência dos valores e tudo mais. Então, há aqui, de facto, elementos que podem ser levantados. Agora, sobre questão de financiamento de partidos, isto tem uma lei própria que, de facto, conduz para que se efetive essa questão. Agora, o mal que eu estou a perceber ou a detectar neste processo é que o processo extravasou desde o princípio a questão técnica, está mais ou menos na parte política. E quando entra na parte política, será muito difícil e é muito embaraçoso para o próprio tribunal, porque em algum momento alguns juízes não conseguem separar o trigo do joio, ou seja, também entram no jogo político, e quando eles entram no jogo político, os processos ficam embaraçosos, ficam totalmente emaranhados, e trazer resultados técnicos que de facto se traduzam no final do dia em justiça, fica extremamente complicado, porque estamos perante uma situação em que o Forquilha submeteu uma queixa de difamação e calúnia, mas do outro lado há de facto aqui uma queixa de prática de corrupção, de recebimento de valores em título de suborno. Então, quando estamos perante esse tipo de acusações, é preciso que percebamos que, ou a estas alturas, se calhar, esta questão da manobra dilatória que levantava aqui o deputado Muxanga, que não é tão jurídica, mas assim, é mais ou menos analítica, pode estar, de facto, a pesar no processo, no sentido de que, se calhar, o próprio Forquilha, sabendo que terá praticado este ato, está a abrir um determinado tipo de espaço para uma negociação pacífica com os outros elementos. Mas, do outro lado, também
não tem pessoas fáceis. Tem o Adriano Vunga, que tem projetado uma determinada integridade, e é isto que ele tenta defender, tanto na sua organização, tanto nas suas aparições públicas. E é este o lado que se calhar tem complicado o próprio Forquilha. Mas também, à luz daquilo que é o nosso Código Penal, estas ações não têm espaço para uma negociação. Pode recuar em algum momento, mas são 2 processos. Então, o outro processo pode avançar. Daí que a própria defesa pediu para se adiar isto, se calhar quer apurar mais fatos para poder, de facto, apresentar ao próprio tribunal. Neste processo aqui, o Adriano Novunga é acusado, que é esse que estamos a falar dele neste momento. Então, o elemento político é que está, de facto, a desorientar todo o processo. Se fosse técnico-jurídico, se calhar nós já teríamos um resultado a estas alturas, ou o próprio tribunal já teria elementos. Mas como é uma questão política, há várias instâncias que devem ser consultadas para poder, de facto, se chegar a uma conclusão. E a conclusão, nestas situações, ela pode ser tendenciosa pela natureza do processo, por causa do resultado que poderá advir. Ou seja, se é a favor ou não é a favor, em todo tipo de resultado sempre haverá contestação por causa do elemento político que está envolvido. E principalmente na atualidade em que estamos envolvidos nesta questão de polarização política e tudo mais, qualquer tipo de resultado poderá ser contestado. Ou seja, ninguém sairá satisfeito neste processo. E eu estou a ver o próprio tribunal a queimar os neurônios para poder fazer justiça, mas terá imensas dificuldades para a prática dessa justiça por causa da natureza política do próprio processo.